apacentar as ovelhas. Então o trabalho antigamente era cuidar de ovelhas, ou cuidar do pasto, ou cuidar das plantações. Naquela época não tinha os trabalhos, muito raramente, o que fazemos hoje. Hoje temos trabalho de informática, tem trabalho que naquela época não teria. Então José, ele era o fiscal dos irmãos. Ele lá fiscalizava o que os irmãos estavam fazendo e trazia notícia para o pai. E a notícia não era boa. Não é isso que nós lemos aqui? O que o irmão de José fazia lá? Ficava com, na linguagem de hoje da obra, ficava mocegando no trabalho. Ficava lá fingindo que estava trabalhando, mas na verdade as ovelhas estavam lá, a Deus dará, as coisas do pai estavam lá perdidas, e José chegava ao pai. Se não é eu olhar, eu estou aqui fazendo uma imaginação daquilo que José devia ter visualizado. Falar, pai, os irmãos estão nem aí, ó. As ovelhas ficavam lá, indo para longe, se não é eu lá, o lobo comia as ovelhas. Então, pai, o negócio está feio. Eles não estão nem aí, eles não vigiam, ficam lá debaixo da árvore dormindo. Então, esse tipo de notícia que José trazia, o pai ficava bravo, puxava a orelha dos irmãos. O que os irmãos falavam? Que nosso irmão é um sem vergonha de um chinó. Ele que entrega a gente. Então, a Bíblia diz, estou falando uma palavra bem cotidiana, nossa, para vocês entenderem o que ocorria naquela época. Então, José, ele era um cara odiado pelos seus irmãos. E o que o pai dele fazia? Fazia uma coisa muito errada que nós não devemos fazer com nossos filhos hoje. E olha que eu estou falando com uma igreja que cuida de família, uma igreja que tem um trabalho extraordinário com família. E eu posso falar, irmão, com propriedade, porque eu sou pai de 3 filhos. Eu trabalhei bem, né? Sou pai de 3 filhos. Eu cumpri a palavra do Senhor. Né? Então, mas agora que Deus use o outro. Eu já fiz minha parte. Então aquelas crianças são uma bênção. E eu cometi um erro. E eu tenho um caçulinho, que é uma doçura. Uma criança extraordinária. Chama a atenção da igreja toda. E eu, por falta de experiência, comecei a amar mais o meu caçula, esqueceu os outros 2. E meu filho do meio é o que mais sofre, porque ele é o ex-caçula. Você imagina você virar ex. Eu era o primeiro, agora eu sou o segundo. Então uma situação meio complicada. E o meu filho estava sofrendo isso. Sabe quem me chamou a atenção para olhar para o meu filho e para os demais? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo falou no meu coração assim: você está amando aquele que eu te dei. E foi Deus que falou que ia me dar. E realmente Ele me deu o caçula. Foi a vontade dele. Mas e os demais? Foi eu que te dei. São meus servos e vão fazer a diferença. E o que você está plantando hoje? Eu tive que abraçar meus filhos chorando, pedir perdão a eles e reatar a aliança com meus filhos de novo. Foi algo que eu aprendi porque eu estava cometendo o mesmo erro que Jacó cometeu, que era tratar José melhor do que os outros irmãos. E daí, se ele era o filho da velhice dele, ele também teve outros filhos que deveria amar de igual forma. Mas José não era culpado de nada disso. E eu também, irmãos, fui usado a Deus para falar com vocês a respeito disso, porque Deus está tratando com alguém sobre isso. Mas, na verdade, eu quero falar hoje sobre sonhos. O que Deus falou agora, Ele falou com alguém. Mas o que eu realmente quero falar com a igreja hoje é sobre sonho. Existe sonho e sonho. Existe uma diferença aí de um sonho natural, porque a sua mente não pode parar. Eu sou eletricista, então eu posso falar com propriedade do que eu estou falando. A sua mente, ela trabalha com descargas elétricas. E isso não pode parar de forma alguma. Se parar, o que vai constatar lá na medicina? Morte encefálica. Ou seja, o encéfalo parou.
de funcionar. Então sua mente funciona até quando você está dormindo. Por isso você sonha. Por isso você tem reações quando está dormindo. Por isso você não para de respirar. Isso é óbvio. Então, muitas pessoas sonham sonhos naturais. Por exemplo, você está tendo uma atividade, está vendo lá o futebol, hoje a gente está vendo a Olimpíada, né? Não sei o que aconteceu, alguém ressuscitou a seleção brasileira. Já falaram para mim que depois que Jesus entrou no time, né, a seleção mudou. Eu falei assim, Jesus salva até a seleção brasileira. Então, depois que o time tomou a reação, parece que o brasileiro se focou de novo. A seleção brasileira está jogando. Então aquilo, você absorve tanto aquelas imagens, que quando você deita, que você vai dormir, talvez você sonhe que está jogando futebol, ou sonhe que está no Maracanã. Isso é um sonho natural. Mas existem sonhos espirituais, do qual o próprio Deus, porque você está tão relacionado com Deus, você vive tão a vida de Deus, que Deus vai passar a ter comunhão com você até no sonho. E o que Deus fez com José? Deus deu um sonho para José. José sonhou que 11 estrelas se dobravam diante dele. E o sol e a lua se dobravam diante dele. José sonhou que 11 feixes se dobravam diante do feixe dele. O que José foi fazer? José foi falar. Justamente para aqueles que amavam muito ele, que ele teve um sonho que os feixes se dobravam diante dele. O que os camaradas pensaram? Poxa, já não basta o papai dar uma túnica de várias coisas para esse camarada. Já não basta ele ficar entregando a gente para o nosso pai. Agora ele vem falar que a gente um dia vai se dobrar diante dele. É muita prepotência. Olha só, ô José, o camarada, e foi o próprio pai dele que falou, olha só, meu filho, está falando que eu e sua mãe vamos se dobrar diante de você. Teve 2 sonhos. A primeira reação foi terrível. O segundo, o pai, poxa, seus irmãos já reclamaram comigo, com sua mãe, que você foi até eles e falou que eles iriam se dobrar um dia diante de você. Agora você vem falar que eu e sua mãe, que eu sou o sol, sua mãe é a lua, seus irmãos as estrelas, vão se dobrar diante de você? Espera aí, camarada. Eu acho que eu estou te chamando demais. Eu acho que vou ter que botar um freio nesse amor aí. Mas Jacó não estava entendendo o que Deus estava projetando para a vida do filho dele. E vai um recado de Deus para você, meu irmão. Deus está te dando sonhos. Cuidado para quem você está falando de sonho. Cuidado. Não é para você falar com qualquer pessoa, não, você está entendendo? Porque a reação pode ser muito perigosa para você. As pessoas podem interpretar esse sonho como um sonho natural, não como um sonho espiritual. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Eles entenderam o sonho de José como um sonho natural. Como se fosse uma coisa que José estava querendo ter autoridade sobre eles por causa da proteção do pai. Mas eles não entenderam que Deus estava projetando algo na vida do irmão deles, que ia salvar a vida deles. Eles não tinham noção disso. Talvez, meu irmão, Deus te deu um sonho que você vem até não entender agora, mas um dia, esse sonho, ele vai frutificar na sua vida, ele vai acontecer, vai se tornar realidade, conforme nós iremos analisar a vida de José. Porque um dia eu já preguei sobre isso, eu falei a respeito disso. Eu quero voltar atrás aqui, na minha história agora, quero entrar na minha história, para a gente entrar depois na história de José. Bíblia já conhece a minha história, né, Bíblia? E eu era um jovem, trabalhava numa empresa e ganhava bem, muito bem. Nosso irmão Flávio também conhece a minha história. Bastante gente conhece aqui. Tem nem para onde eu correr. Ainda bem que eu tenho testemunha.
Né? A Bíblia diz, ó, tudo que você disser que tenha 2 testemunhas, tem 2 aqui, ó, 2 testemunhas. Então, eu ganhava bem, casei, uma serva de Deus, uma menina abençoada. Fui morar naquele lugar maravilhoso chamado Barra das Palmeiras. Glória a Deus. Foi lá que eu me salvei. Foi lá que eu conheci Jesus. Mas estou lá ainda. Mas passei por uma prova do qual a gente não esperava. Todos sabem que lá encheu. Mas não foi essa agora, foi de 2010. Foi a pior. E eu, como eu ganhava bem, eu falei aqui, minha casa era um brinco, né? Meu quarto era um... Eu colocasse só de móveis, tinha no meu quarto, tinha uns 5 mil reais só no meu quarto de móveis. Fora o que tinha no resto da casa. Entendeu? Então, a minha casa era uma casa bem próspera. E eu não esperava aquilo, ninguém esperava. Mas Deus tinha me dado um sonho. Antes disso, Deus falou comigo que ia me usar, minha vida ia ser uma bênção para todos. Eu ia ser uma pessoa muito abençoada e que eu ia abençoar muita gente. Eu falei, meu Deus, eu vou ser muito bem sucedido, Senhor. Oh, glória! Vou sair da Palmeira, vou morar no Senhor. Estava lá, irmão, cheio da graça de Deus. E quando a gente sonha e recebe uma profecia, a gente vira uma tocha humana. E a gente fica acelerado. E estava eu lá, cheio da esperança. Mas 2010 chegou. E eu lembro que a água estava mais ou menos, eu vou resumir, na minha casa, uma cisterna ela é bem alta. Dessa altura aqui em relação ao piso da igreja. Estava eu e 3 famílias em cima da minha cisterna. O resto estava tudo cheio d'água. Minha casa estava submersa. Até aqui de água, mais ou menos. Mira, saiu aos 45 minutos do segundo tempo. Acho que na prorrogação, né? Uma semana antes. Que glória! E a gente ficou. E a água aqui. E minha família já tinha ido para a casa da minha sogra. Minha sogra mora ali no Fazenda dos Mineiros. Na época eu não tinha o Caleb, eu só tinha o Felipe e a Isabela. O Felipe era pequenininho. Ele tinha uns 1 ano e pouco. E eles foram resgatados no barco e foram embora. Eu fiquei com frio, e eu com a roupa fedendo, tanto andar naquela água suja. Eu falei, eu vou entrar dentro do meu quarto, vou pegar uma roupa limpa, porque o guarda-roupa não era alto, então não tinha roupa lá em cima. Eu falei, eu vou pegar uma roupa limpa, vou me trocar, porque só tem homem mesmo. Só tinha homem, só ficou os homens para a gente vigiar, porque eles estavam com medo das pessoas roubarem a casa da gente. Não tinha isso ainda, né? E chovendo, ventando, eu sentindo muito frio, sem lugar direito para dormir. Eu desci com a vela na mão, entrei diante daquela água, olhando minha casa, que era tão bonita, cheia de água suja. Fui até o meu quarto, com água até a cintura, olhei todos os meus móveis que eu comprei com tanto amor, que eram os primeiros móveis do meu casamento. Vendo tudo embaixo d'água, com a vela na mão, eu ouvi uma voz como se fosse de um anjo. E aquela voz falou assim ao meu ouvido: o agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Foi o começo da minha peregrinação. Eu ainda estava empregado ainda, tinha perdido tudo, mas eu tinha meu emprego. Mas de repente eu perdi também meu emprego. Eu falei, ô glória! E fiquei desempregado. E a profissão que eu sabia fazer era uma profissão que lidava com exportação. E a exportação ela tinha sofrido uma baixa porque o dólar estava equivalente ao real. Então não tinha, nessa parte de exportação, é interessante que o dólar esteja alto.
a empresa ter lucro. Então a empresa não poderia ter lucro, porque o dólar estava equivalente ao real, e glórias a Deus, e bendito seja Lula por ter feito isso naquela época. E eu fiquei desempregado, não só eu, mas muita gente. E agora, eu não sabia fazer outra coisa no ser polir granito, isso aqui, ó. Trabalhava com a máquina e exportava para os Estados Unidos, para a Europa, tudo quanto é lugar que você imaginar. Muito bem, agora estou desempregado, sem móvel, e na mão de Jesus eu passei, irmão, as maiores provações que eu posso imaginar na minha vida. E é aquela música que eu ouvi, aquele louvor que eu ouvi dentro daquele quarto, frio, naquela água suja, parecia uma voz muito distante, parecia uma realidade inalcançável. Eu falei, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou conseguir chegar lá. Então veio a depressão sobre a minha vida. Foi quando eu lutei, abri uma marmoraria com um amigo meu, não deu certo. E um dia eu peguei meu carro a 180 km por hora e falei assim, eu vou resolver isso agora, vou jogar isso embaixo do caminhão, e eu vou destruir a minha vida, e nunca mais a minha esposa vai sofrer, porque ela vai receber uma pensão e tudo mais, e isso vai estar resolvido, meus filhos vão estar com a vida resolvida. Olha o que o diabo faz na cabeça de um homem. Mas quando eu pensei em tomar aquela decisão, Deus usou outro louvor para me levantar. Foi quando eu ouvi Deus do secreto. Entendeu? Quando eu ouvi aquele louvor, Deus do secreto, eu chorei muito naquele carro, reduzi a velocidade do carro. Lembrei dos meus filhos, lembrei da obra do Senhor, lembrei daquilo que eu amo demais de fazer, que é pregar a palavra de Deus. Lembrei das vidas que eu ajudei ao Senhor a cuidar. E quando eu peguei os adolescentes para cuidar, eu falei com Deus, o que eu vou fazer com esses adolescentes? Eu ouvi uma voz falando comigo, trate eles como eu trato você. Como assim, Senhor? Eu ouvi a voz falando comigo de novo, eu já desisti de você? Eu falei, nunca, então não desista dele. Eu falei, Senhor, eu já te deixei de perdoar você? Eu falei, não, então sempre perdoe eles. Ensina eles a amar como eu te amo. E aquilo ali marcou a minha vida. E eu lembrei disso. E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo? E eu voltei de novo para os caminhos do Senhor. Voltei para a obra dele. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Estou morando em Palmeiras. Você lembra daquela música? Deus, eu andando para comprar pão. Desempregado. Lá em casa tem uma garrafa assim, pet, que a gente cortou, encheu ela de moeda. Tudo que era troco, minha esposa, eu não sabia tudo não. E ela orou. Aí eu estou vendo, desempregado, de onde que veio esse dinheiro? Agora as coisas mudaram, tá? Mas passei por esse problema aí. Eu falei, de onde que veio esse dinheiro? Ela falou assim, mas tem uma garrafa ungida aí. Eu falei, que garrafa ungida é essa? Aí ela falou, me mostrou a garrafa cheia de moeda. Eu falei, daí que vem moeda para comprar pão, né? Mas como é que surge isso? Ela falou, não sei. Eu tiro e a garrafa nunca esvazia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso é um milagre. Lembrei da mulher lá da farinha, né? Aí eu falei, Senhor, que bênção. E fui caminhando. Aí encontrei com a irmã Giselma. E ela falou assim, olha, Deus mandou entregar algo para você. Eu falei, pode mandar. Eu estava acostumado assim, as pessoas chegavam, Deus manda falar para você que você vai passar por um funil. Ó, Deus manda falar para você que você vai passar por um vento. Deus manda falar para você que vai passar por uma prensa. Eu falei assim, só falta Deus me falar com viajante debaixo de uma baleia agora. Não falta mais nada. E eu ali, e a irmã falou assim, olha, Deus manda falar para você que Ele vai te dar uma casa nova. E olha só o que Deus mandou falar para você. Ele vai te dar todo o material dessa casa e a mão de obra, e você não vai gastar um centavo. Eu falei assim, meu Deus, amém, irmão. Já incrédulo pelas circunstâncias, fui lá, comprei meu pão, fui para casa. Passou alguns tempos, passou mais ou menos um ano depois disso. Aquele sujeito ali, junto do meu sogro, na época ele estava namorando a minha cunhada, sentaram lá, se reuniram, sem eu saber de nada. E propuseram no coração deles para me ajudar a fazer minha casa.
E eu não tinha falado nada para ninguém que Deus tinha falado aquilo comigo. Aí eu cheguei na casa do meu sogro e eles falaram assim, olha, tem uma coisa para te contar aí. Eu falei assim, o que tem para contar? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aí? Meu filho caiu, o cachorro mordeu meu filho, o que falta mais? Senhor? Glória a Deus. Aí eles falaram assim, não, a gente vai ajudar você a fazer a sua casa. Eu falei, como assim? A gente vai juntar para comprar os materiais para fazer a sua casa. E eu lembrei daquela profecia lá de trás. Hoje, irmãos, a minha casa está com todo o alicerce pronto. Já tem 3.000 tijolos lá esperando para a gente começar a levantar as paredes. Você sabe por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus cumpre aquilo que Ele fala para você. Se eu falar para você assim, irmão, amanhã 7 horas da manhã eu vou estar ali fora te esperando. Eu posso te dar um balão. Antigamente eu falava, irmão, te dá um balão. Irmão, me dá um balão, pai. Estava aqui esperando, aí cadê o irmão? Mas se Deus falar para você que 7 horas da manhã Ele vai estar ali te esperando na porta da igreja, você pode escrever que Ele vai estar lá 7 horas. Ele não vai estar nem um minuto antes, nem um minuto depois, porque Ele chega na hora certa. Esse é o nosso Deus. Ele prometeu isso para José. E as pessoas podiam até rir de José, zombar de José. Mas José passou por cada coisa, foi vendido, foi jogado dentro de uma cisterna. Antigamente se cavava uma cisterna no deserto, porque lá é muito raro chover. Na Palmeira eu faço isso hoje, sabe disso? Eu cato água de chuva na cisterna, e ali dura um período de tempo. Quando dá certo eu peço a pipa, mas naquela época não tinha pipa d'água. Então o que eles faziam? Cavavam uma cisterna. Quando chovia, aquilo ali ficava cheio d'água. Então eles usavam, quando eles iam passar por ali com os animais, uma distância muito longa, então os animais passavam, eles tinham água. Os israelitas, os povos nômades, costumavam fazer aquilo. Mas naquela época, a chuva atrasou e a cisterna estava vazia. Então jogaram José lá naquela cisterna. Você sabe o que tinha dentro daquela cisterna do deserto? Aranha venenosa, cobra venenosa. Tinha todas espécies de bicho venenoso. Você sabe o que Deus livrou José? Deus não livrou José de cair dentro da cisterna, não. Deus livrou José de quebrar um osso. Deus livrou José de ser mordido por uma serpente venenosa. Deus livrou José de ser morto pelos irmãos. Mas a Bíblia diz que depois que pegaram José e venderam José, os escravos, quando eram vendidos e transportados, eles não iam em animais, eles não iam em carroça. Ou seja, pegaram José, amarraram a mão de José e foram puxando José. Ele foi praticamente arrastado. E depois que José chegou ao destino, foi vendido para Potifar. Depois que ele foi vendido para Potifar, a Bíblia diz que Deus prosperou as mãos de José. O que José fazia? Tudo que José colocava a mão, Deus abençoava. E José era um garoto bonito. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Não usurpou sua glória dele. Antes, ele se despiu da sua glória, se fazendo como um de nós, para saber o maior servo entre os servos. Jesus, ele nos deu exemplo de servir. Ele nos deu o exemplo de perdoar. Então, se alguém não te magoou, se alguém fez alguma coisa com você, se alguém não está acreditando naquilo que Deus chamou você para ser, Deus está te dando uma oportunidade de crescer. Quando você encontrar com essa pessoa, diga a ela: você sabe quanto eu te amo em Jesus. Você sabe quanto eu tenho orado por você. Peça a Deus para arrancar toda a mágoa, toda dor, porque o Senhor Jesus foi para gerar vida e não morte. Uma vez os discípulos falaram para ele: Senhor, eles não estão acreditando na sua pregação. Quer que a gente ore para que caia fogo do céu? Jesus falou assim: rapaz, você sabe, João, que espírito nós somos? Eu vim para dar vida e vida em abundância. Glória a Deus.
Peço, irmão, que você coloque de pé. Eu quero fazer uma humilde oração. Porque, na verdade, o pregador ele pode até pregar, mas quem trabalha é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem. Eu não convenço ninguém. Nem quero convencer. Esse trabalho de Jesus e do Espírito Santo. Peço a você que feche seus olhos. Cada pregador tem um costume, né? O meu costume é esse. Eu acabei de pregar, chegou a hora de você falar com o Papai do Céu. Porque é com ele que você tem que tratar. Amém? Feche seus olhos, querido Deus, querido Pai. Como é bom estar na tua casa, Senhor. Como é bom estar na tua presença. Como é bom ver a tua igreja unida, Senhor. Essa reunião entre os homens. Deus querido. A tua palavra diz que é como um óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. E é ali que está a tua bênção, Deus querido. Continua a fortalecer, Senhor, o pastor dessa igreja. Nós estamos passando, Senhor, um período tão difícil. Um momento tão, Senhor, complicado. Mas se o Brasil está em crise, se o mundo está em crise, o céu nunca estará em crise, Senhor. O Senhor não conhece o que é sofrimento, o que é dor no céu. Deus querido, na verdade o Senhor provê tudo que é necessário para os filhos. E agora, Senhor, eu entrego esses corações em tuas mãos. Com a tua mão poderosa, que sempre curou, que sempre sarou. Com a tua mão poderosa, Senhor, que é capaz de erguer. Com a tua voz doce, suave, mansa, que diz, meu filho, eis-me aqui. Deus querido, toca nesse coração agora. Sara, Senhor, porque tu és o Deus que cura. Nós ouvimos um hino aqui, Senhor, de um jovem, Senhor, que quando ele fez esse louvor, ele estava doente. Ele cantou, Senhor, doente, mas ele cantou crendo. E tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que dá sonhos, tu és o Deus que levanta a esperança, que dá esperança, que levanta o caído, que levanta o abatido. Tu és o Deus da vida, tu és o Deus da paz. Louvado seja o teu nome, Jesus. E é assim que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer ao pastor, ao nosso irmão Bira, futuro diácono dessa igreja. Cadê o nosso irmão Bira?